Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem interessante que veio lá do YouTube, sabe? Ele explora como é que as tarifas americanas estão meio que sacudindo a economia global. A ideia aqui é tentar conectar os pontos, né? Tipo, como essas tarifas batem na economia dos Estados Unidos, porque o pessoal que exporta pelo mundo tá, assim, talvez repensando o uso do dólar, e até como os bancos centrais parecem estar mudando um pouco a estratégia de reserva. Parece um efeito dominó, né? Vamos investigar isso melhor. Sem dúvida. E essa análise que a gente tem em mãos, ela sugere que essas políticas de tarifa podem acabar custando trilhões para a economia global lá para 2030. E a gente já vê alguns sinais disso nos próprios Estados Unidos, né? Os dados mostram uma queda de 0,9% nas vendas do varejo em maio. Foi o maior tombo desde o começo do ano. Imaginam que essa pressão chega no bolso das pessoas, né? O material que a gente viu fala de tarifas de até 55% em produto chinês. E até o preço dos carros. Parece que o preço médio de carro novo nos Estados Unidos chegou perto de US$ 51.000 em maio. Em parte por causa dessas tarifas no aço, no alumínio. Pois é. E o que é interessante é observar a reação de quem exporta, né? Porque com uma chance de a demanda americana cair e com o dólar mais volátil, a análise diz que ele perdeu uns 9,4% desde o início do ano, mesmo com toda essa tensão geopolítica. Então, esses exportadores estão buscando alternativas, né? Algo mais seguro para as transações deles. E o que me chamou mais atenção no material foi justamente como isso afeta a decisão da empresa no dia a dia. Parece que tem gente ativamente rejeitando o pagamento em dólar, preferindo euro, renminbi chinês, que é a moeda da China, peso mexicano, dólar canadense ou até a moeda local deles mesmos. A preocupação, né? Principalmente para quem trabalha com margem apertada, tipo 5%, 10%, como foi citado, é que o dólar desvalorize antes do dinheiro cair na conta. E isso pode levar meses, né? Aí o lucro some, né? Exato. E essa busca por alternativas não é só de quem exporta, não. A fonte traz um exemplo interessante. Uma madeireira americana. Ela converteu dólar para euro para pagar um fornecedor na Europa. E ainda conseguiu um desconto de 2% por fazer isso. Ah, que curioso isso. E do outro lado, parece que fornecedor chinês também está pedindo pagamento em renminbi, oferecendo condição melhor. Então, assim, sugere que a própria dinâmica do comércio está empurrando para essa diversificação, para sair um pouco do dólar. O material até aponta que, já em 2023, o euro teria ultrapassado o dólar no comércio global. Algo como 50% para o euro contra menos de 40% para o dólar. Então essa mudança de comportamento não fica só nas empresas, é isso? Como é que os países, através dos bancos centrais deles, estão reagindo a esse cenário todo? Bom, aí a gente entra na estratégia dos bancos centrais. Tem uma pesquisa do World Gold Council que a análise destaca bastante, e ela revela que a maioria deles planeja aumentar as reservas de ouro agora em 2025. E isso mesmo com ouro caríssimo, né? A fonte fala que subiu mais de 30% só este ano. Nossa, mas por que o ouro, especificamente? A percepção, segundo a fonte, é que o ouro é como dinheiro de verdade, sabe? Sem aquele risco de contraparte. O risco do outro lado não cumprir o acordo, entende? E, ao mesmo tempo, parece que a confiança nos ativos em dólar tá diminuindo um pouco. A mesma pesquisa mostra que, pensando nos próximos 5 anos, 45% dos bancos centrais esperam reduzir um pouco as reservas em dólar. E outros 28% esperam uma redução, assim, bem significativa. E quais as razões para isso? O que eles apontam? As justificativas que aparecem são preocupações com inflação, os riscos geopolíticos que a gente já comentou e a própria guerra de tarifas. A leitura que se faz é que as políticas americanas, comercial, fiscal e externa, estão criando uma percepção de que o dólar pode desvalorizar a longo prazo. É uma sinalização bem forte, né? Sobre como o valor, a segurança financeira talvez estejam sendo repensados em nível global. Então, para a gente resumir um pouco essa nossa conversa, o material que analisamos sugere um cenário onde as tarifas americanas acabam pressionando a economia lá dentro e, ao mesmo tempo, isso acelera uma tendência global de empresas buscando sair do dólar.
seja pela volatilidade, seja por incentivo comercial mesmo, e, em paralelo, os bancos centrais reforçando posição em ouro e planejando diminuir a exposição ao dólar. Tudo isso refletindo preocupações maiores com estabilidade, né? Exatamente. A análise aponta para essa reconfiguração que é impulsionada pelas tarifas, sim, mas também pela percepção de risco que está crescendo em relação ao dólar. E segundo a fonte, que até cita o JP Morgan, a moeda americana ainda é vista como cara, sabe? Com espaço para cair mais. O ponto central que parece emergir não é só que as tarifas criam problemas, mas que talvez elas estejam expondo e, quem sabe, até acelerando uma vulnerabilidade que já existia ali para o dólar no sistema financeiro global. Isso deixa uma pergunta interessante no ar, né? Se essa diversificação de moedas no comércio e essa corrida para o ouro nos bancos centrais ganharem ainda mais tração, como é que o próprio conceito do que é uma reserva de valor global pode mudar nas próximas décadas? É algo para a gente continuar acompanhando de perto.